Olá, caro aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Hoje a gente vai falar sobre ótica, a parte da física que fala sobre a relação da luz com espelhos, que podem ser planos ou esféricos. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre os espelhos planos e algumas das suas características. Na segunda aula a gente vai continuar nesses espelhos planos e falar um pouquinho das relações das imagens e o tamanho dos espelhos. Terceira aula, vamos falar um pouquinho dos espelhos esféricos e os tipos de imagem que cada espelho pode formar. E na quarta aula, vamos falar um pouquinho das equações de formação de imagens em espelhos. Então fique por aí, ative o sininho e vem com a gente. Pessoal, a ótica dentro da física, ela é a parte responsável por estudar a luz, ok? Todos os fenômenos luminosos. E a gente vai falar de óptica geométrica, onde a gente vai falar da relação da reflexão, a chamada lei da reflexão, ou as duas leis da reflexão. A primeira lei da reflexão diz o seguinte: quando a gente vai incidir uma luz, a gente vai incidir a luz num determinado meio material, certo? Ela vai colidir com uma superfície perfeitamente lisa e vai numa posição de refletir sobre essa superfície. O que nós temos é o seguinte: toda vez que a gente vai estudar esse tipo de fenômeno, a gente vai pensar na seguinte relação. Pensa só, a gente vai pensar que a gente tem a superfície de separação. Em relação a essa superfície de separação, nós teremos uma reta normal, que é uma reta perpendicular, e o raio de luz, ele incide a partir de um ponto, toca exatamente na superfície e reflete, ok? Então diz aí a lei da reflexão que a normal, que é essa reta perpendicular, o raio incidente e o raio refletido estarão todos no mesmo plano ou no mesmo semiplano. Então, raio incidente, raio refletido e a reta normal, todos estarão no mesmo semiplano. Já a segunda lei da reflexão diz o seguinte, ok? Que o ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e essa reta normal, é exatamente o ângulo de reflexão, que é o ângulo do raio refletido em relação a essa reta normal, beleza? Mas quando a gente vai falar de ótica e a lei da reflexão, um ponto extremamente importante é da formação das imagens, da possibilidade de se formar imagens, certo? E uma das primeiras imagens, ou o espelho mais comum utilizado, é o espelho plano, aonde a gente pode formar imagens, que são imagens virtuais e do mesmo tamanho. E a gente tem a ideia, né, de que a nossa posição em relação a essa imagem é exatamente a mesma, ok? O que nós podemos dizer isso então, gente? Quando eu me posiciono exatamente nesse ponto, ok? Imediatamente, uma imagem é formada em relação a esse mesmo ponto do outro lado. Perceba que a minha distância em relação à imagem é exatamente a mesma. Pessoal, pensando nisso, a gente pode dizer que a distância do objeto até a imagem é exatamente o dobro da distância do objeto até o espelho, certo? Então, se eu estou a exatamente 1 metro de distância de um determinado espelho, a minha imagem vai ser formada também a 1 metro de distância desse determinado espelho. Ou seja, a minha imagem vai estar exatamente a 2 metros de distância em relação ao objeto. Então perceba o seguinte, gente, que a distância da imagem em relação ao objeto é sempre o dobro da distância da imagem em relação ao espelho. Guarda essa dica, porque quando a gente fala de movimentação, a gente também tem essa relação. Ou seja, se eu me aproximo a 1 metro por segundo do espelho, a minha imagem também se aproxima a 1 metro por segundo do espelho, porque ela responde exatamente ao movimento que eu faço. Obviamente que a velocidade de aproximação do objeto em relação à sua imagem é exatamente o dobro, ou seja, 2 metros por segundo no nosso exemplo, beleza? Gente, os espelhos planos, como eles formam imagens exatamente à mesma distância, exatamente com as mesmas dimensões, a gente vai ter a formação das palavras sempre nessa mesma configuração, ou seja, quando eu escrevi espelhos aqui, a letra E foi a mais distante, então ela vai aparecer mais distante lá do outro lado. A letra S, mesma coisa, certo? E elas vão estar exatamente viradas, ou seja, a gente não vai conseguir sobrepor, nesse caso,
o objeto da sua imagem por causa dessas relações de distâncias. Ou seja, embora a imagem seja direita e virtual, ela não poderá ser sobreposta. Tranquilo? Pessoal, uma das perguntas mais importantes em relação a espelhos planos está diretamente relacionada ao número de imagens que eu posso formar quando a gente junta dois desses espelhos. Perceba, eu tenho um espelho E1 aqui e o espelho E2 logo abaixo. Eles estão formando entre si um ângulo de 90 graus. Então a gente coloca aqui 90 graus entre eles, certo? Vou representar aqui o E1 e aqui o E2. Gente, quando eu represento esses dois espelhos, formando um ângulo de 90 graus, a gente observa o seguinte: esse cara aqui é o nosso objeto. Para o objeto, vai ser formada uma imagem em relação a esse espelho, imagem de número 1. Vai ser formada uma imagem em relação a outro espelho, imagem de número 2. E a imagem desses dois espelhos vai formar uma terceira imagem, imagem de número 3. Percebe que quando a gente tem uma rotatividade, ou seja, um círculo aqui, que tem 360 graus em todo esse espaço geométrico, a gente vai dizer que a gente conseguiu 4 regiões desse espaço geométrico, cada qual delas com 90 graus. Seria a mesma coisa que eu representasse essas retas e demonstrasse para você que a gente está dividindo esses espaços em 4 partes, onde cada uma tem 90 graus. De modo, então, gente, que 360 dividido por 4 partes deu exatamente a formação de 3 imagens, porque um espaço desse é ocupado pelo objeto. Se a gente conseguir, então, relacionar esse entendimento, essa compreensão desse sistema em relação a outros, a gente pode dizer, então, que se eu pegar 360 graus e dividir pelo ângulo entre os espelhos, eu vou ter um número de imagens. Claro, vou ter que sempre subtrair um, porque uma dessas regiões estará ocupada pelo objeto. Um exemplo, se esse ângulo fosse diminuído a um ângulo de 20 graus apenas, a gente faria 360 dividido por 20, daria 12. Lembre-se, uma dessas posições está o objeto. Logo, a gente vai ter 11 imagens formadas e um objeto naquela região. Beleza? Então essas são as primeiras dicas relacionadas a espelhos planos que você precisa guardar aí para fazer muito bem a sua prova. Espero que você tenha compreendido cada um desses exemplos, desses modelos que a gente apresentou para vocês. E continue estudando, continue focado nos seus exercícios para que a gente consiga aí avançar cada vez mais nos seus estudos. Beleza? Gente, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Deixa no comentário o que mais você gostaria de ver nesses vídeos e a gente vai produzindo para ajudar você a gabaritar na sua próxima prova, beleza? Acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também aqui no YouTube, beleza? Vou ficando por aqui, gente. A gente se vê por aí. Valeu e tchau!